Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16 do 12 de 2023 e também na virada da madrugada do dia 16 para o dia 17 do 12, muitos jogos hoje. Então vamos aqui para os nossos filtros com as melhores opções, sempre se baseando em números e estatísticas para sermos lucrativos. Ontem tivemos o nosso primeiro dia terrível ali no mês, faz parte, mas na média a gente está indo muito bem. Então vamos tentar trabalhar para manter isso, sempre se baseando em números e estatísticas para sermos ainda mais lucrativos. Nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, grupo VIP mais completo. Estamos subindo lá o nosso guia 2.0 para essa temporada 23-24. Lá vocês vão ter tudo mastigadinho de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. Estamos lançando algumas equipes aí por dia, sempre atualizando lá para quem é VIP, e também os nossos outros e-books, como apostar em bola de 3, como começar nesse universo de apostas em NBA, além, é claro, dos nossos tips extras que você só encontra lá, os ajustes, as melhores zebras. Ontem indicamos ali o New York Knicks, também indicamos ali, fizemos um ajuste no jogo de acima de 111.5 pontos dos Pelicans e acabou salvando a gente em relação àquilo que a gente indicou no YouTube, e também a gente ignorou ali o palpite do Tyrese Haliburton, que ajudou a reduzir o nosso prejuízo. Então, muito importante vocês estarem lá, porque com base nas escalações que a gente está sempre trazendo novidades para vocês, a gente vai corrigindo algumas rotas e trazendo as odds melhores para vocês serem mais lucrativos lá. Beleza? Meta de 300 likes nesse vídeo de hoje. Bora começar aqui com Bucks e Pistons. Temos aqui o Bucks favorito, os Pistons caminhando para o recorde de 28 derrotas consecutivas, o maior da história da NBA, e eles têm um calendário que não é nada fácil. Vão jogar hoje contra os Bucks, um dos melhores times do leste, depois de enfrentar os 76ers ontem, então sem descanso e fora de casa, os Bucks devem vencer e convencer. Até por isso o mercado traz linhas muito baixas. Então a gente vai tentar ir contra esse time aqui, que tem aí o recorde de quase 25 derrotas consecutivas. Não sei se bateu agora, né? 25 derrotas seguidas, venceu o Jalen Duren, um dos seus principais protetores de aro. Então o Giannis deve se destacar, mas como ele é dúvida, Middleton tá fora e Jay Crowder também. A gente vai trabalhar com o Damian Lillard e vamos fazer uma duplinha no jogo entre Hornets e 76ers. Então o nosso palpite para esses dois primeiros jogos aqui vai ser na linha de pontuação dos jogadores que eu acho que tem linhas mais adequadas e possam se destacar. Então a gente quer aqui em Marcos pelo menos 20 pontos do Damian Lillard. A gente vai aqui pegar essa odd de 1,20 dele e vamos duplar ali com a linha de pontuação do Joel Embiid no jogo que vai acontecer ali no horário seguinte. Beleza? Vamos colocar aqui a linha de pontos baixas do Embiid para a gente poder conseguir esse green aqui, odd de 1,50, tá de bom tamanho, é isso que a gente precisa para hoje, com base na seguinte argumentação. Primeiramente, a gente está falando de um Detroit Pistons, que é uma das 10 piores defesas da NBA, a sexta nesse momento, e de um Hornets, que é a segunda pior, então os dois jogadores devem se destacar e pontuar muito bem. O Detroit Pistons vem jogando no ritmo alto, o sétimo maior da NBA, e o Bucks o quinto maior, então a gente vai ter muitas posses de bola para os dois lados, e mesmo que o Damian Lillard não esteja ali inspirado, digamos assim, muito eficiente, ele vai ter arremesso suficiente para chegar nessa marca dos 20 pontos. Se a gente for observar, nos últimos 10 jogos contra os Pistons, ele tem média de 27.3, e na única partida que ele vestiu a camisa dos Bucks contra eles, ele fez 34, mesmo com 40% de eficiência no field goal e apenas 2 bolas de 3. Eu acredito que ele deva se destacar e pontuar bem contra os Pistons, porque o Detroit é o time que mais sofre pontos para armadores em toda a NBA. E por mais que o Giannis possa fazer um bom jogo aqui, a equipe do Detroit Pistons não é tão vazada para jogadores da sua posição de power forward. Isso vai ser muito mais circunstancial, porque o Jalen Duren está de fora. Então eu acredito que o Damian Lillard deve ir bem, por mais que ele não esteja encantando recentemente. Nos últimos 10 jogos em gerais, ele teve 25.1 de médias, conseguiu pelo menos 20 pontos em 80% dessas partidas recortadas, e acho que ele consegue ir bem hoje. Beleza? Ainda mais contra um rival cansado, em casa, em um jogo em que ele precisa trabalhar para se encontrar, para ter uma sequência positiva nesse Milwaukee Bucks. Mas agora falando aqui a respeito de Joel Embiid, a gente tem talvez o melhor jogador da temporada, na minha opinião, o melhor, que fez 37.1 pontos nos últimos 7 encontros contra o Charlotte Hornets, e nos encontros que aconteceram mais recentemente, né, na temporada 22 e 23, a gente teve 29, 53 e 38 pontos. É um número muito alto. De um Joel Embiid, que é um dos jogadores que mais arremessam por jogo na NBA, um dos mais dominantes também, um cara que domina o post-up, que é um tipo de movimento que você faz ali embaixo do garrafão, geralmente de costas, e você coloca, né, o seu adversário para poder defender um pouco mais perto ali do aro. E esse é o tipo de jogada em que eles vão muito bem, né? A gente pode observar aqui que o Philadelphia é o segundo time que mais faz pontos dessa forma,
muito graças ao Joel Embiid, é claro, mas a gente está falando de um Charlotte Hornets que tem um pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso, então ele deve sobrar aqui e, consequentemente, Bucks e 76ers são favoritos para os seus jogos. Mas como a linha está muito baixa, eu decidi trabalhar com alguns dos seus principais jogadores para que eles pontuem bem. Mark Williams é dúvida para hoje, PJ Washington também, 2 jogadores de garrafão desse Hornets que já é ruim, pode ser ainda pior sem eles e tendo que lidar com Joel Embiid. Beleza? Se a gente for observar aqui, em defesa versus posição, a equipe do Charlotte Hornets é um dos 10 que mais sofrem pontos para pivôs na NBA, um dos times que mais geram rebotes também, o terceiro que mais gera rebotes. Então assim, a gente simplesmente pegou 2 defesas ruins, como eles mais sofrem pontos para qual posição, armador e pivô, respectivamente, aqui falando de Lillard e Embiid, e decidimos investir, além, é claro, de validar com algumas interpretações em relação a tipos de jogada para poder facilitar o nosso caminho, beleza? E agora vamos falar aqui a respeito de Chicago Bulls e Miami Heat. A gente tem 2 times lentos, com defesas melhor do que o ataque, só que se a gente for observar, a defesa do Miami Heat sem o Bam Adebayo decepcionou bastante. E a defesa do Chicago Bulls em relação à temporada passada também decepciona muito. A gente está falando de 2 dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA e de um Miami Heat que também não tem proteção de aro quando o Bam Adebayo está de fora, ele que não joga hoje. Então o que a gente fez aqui para poder justificar a nossa entrada, que vai ser um acima D, tá? A linha acabou de alterar aqui, dá para trabalhar com acima de 211.5 tranquilamente. Bom, se a gente for olhar aqui, o Miami Heat nos últimos 10 jogos sem o Bam Adebayo fizeram 113.5 pontos e sofreram 114.4, que dá uma média bem acima daquilo que a gente busca para hoje, já que ele é o principal defensor dessa equipe. O Chicago Bulls, nos últimos 10 jogos, eles não pontuaram tão bem, fizeram 114.9, apesar deles terem melhorado nos últimos 7. Mas a defesa também deixou a desejar, sofreram 116.9, isso dá uma média de mais de 230 pontos nas partidas que eles se envolveram. Se a gente for olhar aqui nos números defensivos dessas franquias, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 10 jogos, que vai ser mais ou menos ali o período em que o Miami Heat esteve sem o Bam Adebayo e que o Chicago Bulls continuou sendo o Chicago Bulls. A gente está falando de um Bulls que é uma das 10 piores defesas da NBA nos últimos 10 jogos, de um Miami que também está entre essas 10 piores defesas da liga e de um Chicago Bulls que melhorou bastante a sua bola tripla. Inclusive o Kobe White vem jogando muita bola, vamos ficar de olho nele porque ele tem bola de 3 e ele vem filtrando bem. Sem o Bam Adebayo do outro lado, isso pode facilitar essa nossa linha de pontos. A gente está falando de um Miami Heat que tem o melhor aproveitamento em bolas triplas da NBA nesse momento e de um Chicago Bulls que aos poucos vai deixando aquele top 10 de piores, né? Eles são 17º hoje, mas se a gente reduzir esse recorte para os últimos 10 jogos, como eu disse para vocês, onde eles melhoraram, a gente pode ver que o Chicago Bulls é o terceiro melhor em bolas de 3, eficiência de bolas triplas na liga, beleza? Então a gente tem todo um cenário aqui para que os 2 times produzam bem, porque como eu disse para vocês, estamos falando de 2 times que defendem muito mal o território triplo e que estão bem nessa categoria, bola de 3 acima de tudo, claro. É talento, mas também é confiança e é importante que eles estejam num bom momento para poder produzir esse acima D nessa linha de pontos. Se a gente for olhar aqui o último confronto entre essas franquias, tivemos mais de 211.5 pontos, o penúltimo também acima de tudo, se limitando a falar dos jogos dessa temporada, a gente teve 2 acima D e apenas 1 abaixo D. Beleza? Vamos falar agora de Timberwolves e Pacers. A gente tem as notícias aqui de que o Tyrese Haliburton dificilmente vai jogar. É praticamente certo que ele vai estar de fora. Então, considerando que ele não jogue, e também ignorando aqui a questão do Anthony Edwards, se ele jogar melhor ainda, mas ele quer dúvida se não jogar também, não vai fazer tanta falta assim, porque acima de tudo o nosso palpite é em cima do que esse Indiana Pacers não deve fazer sem o Haliburton. Para esse jogo, a gente acredita numa vitória do time da casa, do Timberwolves, e a gente vai duplar, já que a linha tá baixa aqui, como a linha de pontuação é abaixo do Indiana Pacers, que deve ser pior sem o seu principal armador, sem o seu cestinha, um dos seus principais arremessadores de 3, e o organizador, o cara que dá ritmo para essa equipe. Então vamos lá, a nossa dupla vai ser vitória do Timberwolves, e a gente vai colocar aqui, sempre buscando uma odd de 1,50, abaixo de na pontuação aqui do Indiana Pacers. Então a dupla vai ser vitória dos Timberwolves e abaixo de 124.5 pontos do Indiana Pacers. Bom, a gente tem aqui os principais jogadores do Timberwolves que costumam se sair bem contra esse Indiana. 26 pontos de média nos últimos 5 jogos pro Anthony Edwards, a gente tem ali uma média de 28.7 pro Karl-Anthony Towns também. A gente tá falando de um Wolves que venceu os últimos 4 jogos consecutivos contra o Indiana e não sofreram essa linha de pontos em nenhum momento. Nos últimos 2 encontros aqui, se a gente for fazer o filtro, eles sofreram 101 e 115, sofreram menos de 116 pontos em 3 dessas 4 partidas e menos de 124.5
em todas. Fizemos também um filtro aqui dos 2 jogos que o Indiana Pacers fez sem o Tyrese Haliburton nessa temporada. E a gente tem ali um jogo em que eles pontuaram muito bem, mas era um encaixe favorável contra o Miami Heat, tiveram 65,9% de eficiência nos arremessos e 50% na bola de 3. Isso aqui é muito raro de acontecer, e no outro eles fizeram apenas 104 pontos contra o Boston Celtics. Eu acho que hoje o jogo vai ser mais ou menos o que a gente viu contra o Boston Celtics. Por quê? Porque a gente está falando de um Minnesota que é uma das melhores defesas da NBA. Nesse momento, a melhor defesa por 100 posses de bola. Eles têm ótimos protetores de aro ali, principalmente com o Rudy Gobert, e é um time que vem produzindo bem no ataque também. Se formos observar aqui o número de bolas de 3 sofridas pelo Minnesota Timberwolves, a gente está falando do 6º time que menos sofre bolas triplas por jogo na liga. E dentre os mandantes, eles também são de elite, o 3º mandante que menos sofre bolas de 3 por jogo na NBA. E esse é o estilo de jogo em que o Indiana Pacers baseia, né, a forma deles jogarem. Então, o Minnesota tem como vencer, minar seus adversários, mesmo com o Tyrese Haliburton. Odd de 28 não era o ideal, mas eu acho que eles tinham sim condições de vencer. E sem o Tyrese Haliburton, se de fato ele não tiver em quadra, aí eu acho que fica mais fácil do Minnesota produzir bem. Se vocês quiserem fazer uma vitória do Minnesota com over em pontos deles, também faz sentido, tá? Porque a defesa do Indiana Pacers é ruim de qualquer jeito, com ou sem o Tyrese Haliburton, só que o Haliburton geralmente ele dá ritmo, velocidade para essa equipe. Então, a ausência dele pode fazer o Timberwolves ter menos arremessos. Então eu prefiro priorizar um pouquinho ali a defesa do Timberwolves, uma linha de pontos baixas do Indiana. Beleza? Pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, já deixou o seu like, se inscreveu no canal? Faz isso para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, não custa nada, meta de 300 likes, e não se esquece de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora aí, né, basquete, quer fazer uma fezinha e ainda não conheceu esse mercado de apostas em NBA, que é muito lucrativo, a gente tem muitos números e estatísticas para basear as nossas entradas, é assim que nós somos lucrativos. Então a gente só vai pedir para vocês esse like, não custa nada. Se você quiser ser membro do canal para ajudar o nosso projeto, clica aqui embaixo também, é um valor simbólico, vai ter acesso a conteúdo extra, vídeos extras. E também você pode ser membro do nosso canal VIP, chamando no WhatsApp aqui nesse contato que está aqui embaixo, e o valor é o menor do mercado no grupo VIP mais completo. Você vai adquirir muito conhecimento e vai recuperar esse dinheiro rapidinho. Beleza? Lembrando que esses jogos que a gente acaba pulando, a gente sempre deixa, né, margem pra gente, caso encontre algo interessante, passar para vocês no VIP também. Vamos falar aqui de Blazers e Dallas Mavericks. Temos aqui um jogo que deve ser over, os dois times têm um encaixe legal ali para pontuar um contra o outro. A gente tem o Dallas, que é uma das 10 melhores eficiências ofensivas da liga, uma das 10 piores defesas, então já abre margem para um jogo over, bem pontuado. A gente tem também ali um Portland, que apesar de não pontuar tão bem, vem cada vez mais saudável, com Brogdon, Shadon Sharp, DeAndre Ayton, Jeremy Grant, que hoje é dúvida e pode jogar. Caso o Jeremy Grant jogue, eu acho que eles vão ter qualidade para poder pontuar por dentro ali no garrafão, que é o setor onde o Dallas mais sofre. Então eu vou acreditar numa partida bem pontuada. Caso o Jeremy Grant não esteja em quadra, eu acredito apenas na vitória do Dallas. Então sim, eu acho que o Dallas deve vencer, eu acho que o Dallas deve pontuar bem, eu acho que o Blazers, se estiver saudável, também deve pontuar bem, então tudo vai depender da escalação. Acho que o principal palpite para essa partida é a vitória dos Mavericks. O segundo principal palpite para essa partida é acima de 228,5 pontos totais. Ou então, se vocês estiverem empolgados ali, colocar uma vitória do Mavericks com over em pontos deles. Mas vamos aqui fazer uma análise em cima da vitória do Dallas, que é o nosso palpite preferido. Bom, nos últimos 10 jogos o Dallas Mavericks teve alguns problemas aí nas suas rotas, né? Eles venceram 6 dos últimos 10, o que não é um aproveitamento tão bom assim. Venceu os últimos 2 consecutivos e venceram 3 dos últimos 4, mesmo sem o Kyrie Irving, o que é bem interessante, ele que não joga hoje também. Só que se a gente for observar aqui o Portland Trail Blazers, eles foram bem mal recentemente. O Portland que já não é um time assim de elite, né? É um time que não consegue trazer os resultados para casa. Perderam nos últimos 5 jogos consecutivos, perderam 7 dos últimos 10 e como mandante, eles perderam 2 dos últimos 3. Isso enfrentando um Jazz terrível, desfalcado de seus principais jogadores, Jordan Clarkson, John Collins, Lauri Markkanen, Keontae George, vários, e mesmo assim eles conseguiram perder jogando como mandante. Perderam também para o Mavericks, que fez 120 pontos naquela última oportunidade. Esse Dallas que é melhor em praticamente tudo do que eles. São melhores no ataque, 5ª melhor eficiência ofensiva da NBA contra a 4ª pior, e defensivamente, aí o Portland Trail Blazers se destaca um pouquinho mais, né? A 16ª melhor defesa da liga, encarando aqui a 23ª. Só que se a gente tem um time que é melhor no ataque e outro que é melhor na defesa, vamos tirar aqui o net rating, que é o saldo desse ataque, mais defesa para ver quem está melhor posicionado.
O saldo do Dallas Mavericks é 2.3, o 12º melhor da NBA, enquanto que, apesar dessa defesa interessante, o saldo do Portland é negativo, -7. Então, assim, esse net rating prova que, apesar dessas diferenças, o Dallas é um time melhor. Tem também o melhor jogador em quadra, com Luka Doncic, e acho que sim, eles devem vencer essa partida, beleza? E agora vamos partir aqui para os jogos da madrugada, da virada do dia 17 para o dia, na verdade, do dia 16 para o dia 17, né? A gente tem o Sacramento Kings, que na nossa opinião é favorito. Se o Portland não conseguiu fazer o dever de casa e vencer esse Jazz fora de casa, já é horrível. Imagina assim os principais jogadores, os Kings devem fazer. Hoje eles têm o De'Aaron Fox como dúvida, ele que deve ser o principal jogador dessa partida. Se jogar vai ser muito importante. Mas do outro lado a gente já tem ali John Collins, Jordan Clarkson, Keontae George também de fora da partida. Esse jogador aqui que, apesar de não ser titular, ele vem jogando muito bem. E o Lauri Markkanen, o principal jogador do Jazz, também é dúvida. Diante de todos esses desfalques, apesar da odd baixa, tentar pegar no ao vivo um pouquinho maior, eu acho que o Kings vence e convence. O Sacramento Kings em casa vem muito bem, geralmente, né, vai muito bem, porque mesmo nas derrotas eles conseguem fazer bons jogos. Eles venceram 3 dos últimos 4 e foram competitivos contra times de alto nível, como o Suns, o Nets, que vem muito bem, decepcionaram contra os Clippers, mas venceram também o Oklahoma City Thunders. Então, sim, eles são favoritos hoje, devem pontuar bem. A gente tá falando de um time que arremessa muito, que na temporada passada foi a melhor eficiência ofensiva da NBA e uma das melhores da história. Eu acho que eles terminaram a competição como a melhor da história. Por mais que eles não estejam naquele nível, eles manteram o núcleo dos jogadores. Então eles podem alcançar algo próximo àquilo, produzir bem. Então, se vocês quiserem fazer uma duplinha aqui na vitória dos Kings, com o over em pontos deles está valendo também. Mas eu acho que essa vitória deles é interessante para duplar com outras coisas, beleza? Agora vamos finalizar aqui falando de Clippers e Knicks. O Knicks que vem sem o Mitchell Robinson, que é um dos melhores protetores de aro que a gente tem na NBA hoje, e um Los Angeles Clippers que tem o Paul George como dúvida, mas tem como certeza James Harden, Westbrook, Kawhi Leonard, entre outros excelentes jogadores que Norman Powell nem preciso ficar falando aqui pra vocês. É um timaço, pelo menos individualmente falando, né? Eles estão tentando se encontrar coletivamente e eu acho que eles estão seguindo um caminho legal. O New York Knicks jogou ontem, estão cansados, e o Los Angeles Clippers em casa é favorito, mas eu ainda não consigo colocar dinheiro neles, principalmente com esse New York Knicks, que promete dar trabalho. Então eu vou trabalhar com pontos, acima de 222,5 pontos totais nessa partida é o meu palpite. Por quê? Se a gente for olhar aqui, nos últimos 3 jogos, sem o Mitchell Robinson, considerando aqui as partidas que o New York Knicks fez nessa temporada sem ele, a gente teve uma média de mais de 252 pontos nas partidas que eles se envolveram. É uma média muito alta, então acho que os Clippers podem carregar, pontuar bem, e mesmo que eles não sofram tanto na defesa, o New York Knicks deve contribuir. A gente tá falando de um Clippers que nos últimos 8 jogos fez 119,8 pontos e foram um dos melhores ataques da NBA nesse recorte. Se a gente for fazer aqui esse recorte dos últimos 8 jogos, a gente tá falando de um Clippers que foi o 3º melhor ataque, de um Knicks que foi o 2º melhor ataque e de um Knicks que sofreu 120,8 pontos de média a cada 100 posses de bola, que é o 5º pior desempenho de toda a NBA. Então, assim, sem o seu grande protetor de aro, eu acho que o Los Angeles Clippers vai puxar essas linhas para cima, e se os Knicks quiserem ser competitivos, eles vão ter que pontuar bem também. Então, eu acho que sim, esse over é a melhor opção para essa partida. O mercado ainda não entendeu o impacto da ausência do Mitchell Robinson, e repito, os Knicks jogaram ontem, estão cansados, então a gente vai ter um pouquinho mais de espaço para que os Clippers explorem. Beleza? Então esse é o nosso palpite para Clippers e Knicks. Deixa o seu nos comentários se discordam da gente. É só fazer tudo o contrário do que a gente está falando, mas não se esquece de comentar aqui embaixo por que não faz sentido as nossas tips, para a gente ter um debate e aprender um com o outro. Nosso grupo VIP aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e falou!